Então, continuamos, né? Nós paramos nesse, agora o próximo. Como melhorar suas relações interpessoais na empresa? Como diz um velho ditado, quando um não quer, dois não brigam. Essa é uma ideia, se aplica também nas relações interpessoais no trabalho e na vida de modo geral. Pois quando, por exemplo, você não quer entrar numa discussão ou criar problemas com seus colegas, não tem por que perder o seu tempo fazendo isso. Portanto, para criar um bom ambiente profissional, familiar ou social, todos os envolvidos precisam colaborar e fazer a sua parte pelo bem de todos. Como um ser humano é imprevisível em sua rotina diária na empresa, existem muitas situações que realmente vão testar a sua paciência. Contudo, estes são os momentos ideais para exercitar a sua inteligência emocional e relacional e para buscar resolver qualquer tipo de ocorrência por meio do diálogo pacífico. O mau humor do chefe, a insatisfação do cliente, aquele colega que sai insatisfeito com seu emprego e retardando o trabalho do grupo. Seja qual for o problema e a forma como você reage a eles, que definirá a qualidade das suas relações. Ou seja, para a gente ter esse bom relacionamento interpessoal, a gente tem que ter empatia, se colocar no lugar do outro, né? Então, ter paciência, colocar a nossa inteligência emocional em prática para poder ter um bom relacionamento interpessoal, né? No caso, na empresa, em qualquer outro dos lugares que nós citamos, né? Então, é muito importante, principalmente a empatia, né? A gente se colocar no lugar do outro para ter esse bom relacionamento interpessoal. O outro tema que nós vamos falar é currículo. Lembra que nós falamos que seriam dois, né? Então, falamos sobre relacionamento interpessoal, agora sobre currículo. O que é um currículo? É seu cartaz de apresentação. O currículo é muito importante para a conquista de um emprego no mercado de trabalho. É a porta de entrada para o início do processo seletivo. E é ele que irá despertar o interesse e a curiosidade do recrutador em conhecer pessoalmente o candidato. O significado do currículo vitae é trajetória de vida. Esse termo é uma expressão literal do latim, que em português significa currículo. É muito comum também a utilização da sigla CV, para se referir ao documento, né? No caso, currículo. As empresas, em sua grande maioria, utilizam o currículo como a forma de escolha dos novos funcionários, pois ele reúne todas as informações necessárias, como experiências profissionais, dados para contato e nível de escolaridade. É importante ressaltar que esta é apenas a primeira etapa. Na maioria das empresas, costuma solicitar em uma etapa posterior uma entrevista com o candidato e até mesmo documentos que comprovem as informações fornecidas no currículo. Por isso, é de extrema importância que todos os dados relativos à vida acadêmica, experiências profissionais constantes no currículo do aspirante ao cargo sejam verídicas, ou seja, verdadeiras, né? E que o mesmo possua documentos comprobatórios que comprove que você fez aqueles, no caso, curso. Primeiro emprego versus experiência. Cada profissional tem seu ponto forte e é isso que deve ser destacado. Os jovens que estão em busca do primeiro emprego podem destacar sua formação acadêmica, conhecimento em idiomas ou informática e atividades voluntárias, ou seja, não precisa colocar a experiência como só porque a experiência como trabalhou em algum emprego, né? Então pode ser esses conhecimentos, a sua formação na faculdade, colégio, né? Enfim, então tudo isso pode colocar. Informática também, se você prestou algum trabalho, atividade voluntária também pode colocar na experiência.
Dinâmicas em grupo. Hoje em dia, muitas entrevistas de emprego contêm uma vertente de dinâmica de grupo, onde a capacidade de interação de um indivíduo com o grupo é avaliada. Essa área é cada vez mais valorizada, porque pessoas que são boas em dinâmicas de grupo normalmente trabalham bem em equipe, uma característica muito procurada no contexto de trabalho nos dias de hoje, ou seja, nos dias atuais, né? Então, essa dinâmica de grupo faz parte dessa seleção, né? Da outra etapa, depois que entrega o currículo. Em entrevista, o corpo fala. O entrevistador está de olho no modo como você se comporta, o jeito como você senta, seu tom de voz, a posição de seus braços, seu modo de vestir, etc. Tudo isso é comunicação não verbal e você precisa ter consciência disso para passar uma imagem de confiança aos seus futuros empregadores. Anote essas dicas, observe a sua postura ao sentar, não deixe o corpo relaxado demais nem tenso demais. Jamais fique de braços cruzados. Olhe nos olhos do entrevistador. Não se mostre intimidado com as questões. Procure uma posição confortável para as mãos e evite gestos repetitivos. Preste atenção à sua fisionomia. Mantenha um semblante relaxado e aberto. A entrevista para evitar gafes. Ao menos que você seja solicitado a expor seu ponto de vista sobre determinados assuntos, e ainda assim é importante tomar muito cuidado. Evite comentários políticos, você não sabe qual a posição do seu entrevistador, e na maioria dos casos esse assunto não vem ao caso em entrevista de emprego. Gírias e expressões chulas, piadas, podem ser que o entrevistador não veja graça no seu humor e você cria uma situação constrangedora e desnecessária. Expressar algum tipo de preconceito, forçar intimidade com o entrevistador, inventar experiências para ganhar crédito, isso pode causar problemas mais tarde, falar da sua própria vida privada mais do que o necessário. A apresentação do currículo. Erros de português são inaceitáveis no currículo, ou seja, não pode ter, né? O candidato também precisa ter cuidado com a fonte do texto, escolhendo um tradicional, né? E até com o tipo de papel usado para impressão. O ideal é que o documento tenha no máximo 2 folhas. Outro ponto que merece ser lembrado é o e-mail. Endereços eletrônicos, como os apelidos e nomes no diminutivo, não devem ser colocados no currículo. O e-mail para contato profissional precisa ter somente o nome do trabalhador. Como montar um currículo sem nunca ter trabalhado? Primeiro, dados pessoais, que inicia o currículo deve apresentar o profissional com o nome completo, idade, estado civil, endereço, cidade, região, telefone, e-mail e não precisa informar o CEP. Segundo, objetivo. Nesse tópico, os profissionais precisam escrever de forma direta para que a empresa veja qual a posição de interesse. Os candidatos não devem colocar diversos objetivos juntos, ou seja, só um objetivo, né? Não diversos, que senão a empresa não vai saber onde você quer a sua colocação. Veja dicas para preencher cada etapa. O resumo de qualificações é importante que os candidatos aproveitem esse espaço para colocar informações positivas sobre sua carreira. O objetivo é chamar a atenção para que o recrutador leia o currículo até o final. Nesse item, o profissional deve pensar mais habilidades, conhecimentos e experiências que ele possui seriam positivos para a posição e companhia. Quarta, formação acadêmica. O candidato deve colocar o último grau de escolaridade que possui, ou seja, quem não tem nível superior deve citar o nível médio e assim por diante. Profissionais como MBA, pós-graduação ou curso técnico devem mencioná-las. A descrição deve ter o nome da instituição, curso, ano ou previsão de término, ou seja, o ano que começou e terminou, ou se não o ano que começou e vai terminar, aqueles que estão fazendo ainda. Deve ter experiência profissional. Candidato sem experiência pode citar eventuais trabalhos em empresa júnior ou centro acadêmico da faculdade, colocando atribuições e responsabilidade que tinha. Sexto, cursos complementares. Cursos extracurriculares ou de curta duração em workshops. Podem ser informados. É importante mencionar o nome da instituição, mês
e ano do início e termo e carga horária de cada curso que foi feito. 7. Idiomas. O candidato precisa ser honesto e indicar seu real conhecimento do idioma, já que o recrutador poderá testá-lo durante a entrevista. A fluência pode ser caracterizada como básico, intermediário, avançado e fluente. Informática. O profissional pode informar seus conhecimentos em cada programa e categorizá-los. Quem fez o curso na área pode colocá-los seguindo o padrão usado nos cursos complementares. Outras informações. Nesse campo, o candidato pode informar experiências internacionais de trabalhos voluntários, atividades feitas fora do horário de trabalho podem ser citadas, desde que tenham relação com o emprego ou destaque em qualidades profissionais. 10º, que não colocar foto, só se a empresa solicitar, número de documento, título também como currículo, não precisa. Pronomes pessoais, ao invés de colocar eu desenvolvi projeto, substitua por desenvolvimento de projeto. Informações negativas, profissionais que não possuem algum tipo de conhecimento não devem colocar essa informação. A melhor opção é não informar nada, ou seja, ser verdadeiro sempre. Nomes de pais, marido, esposa e filhos, referências pessoais, contatos, o profissional não deve ser indicados. Motivo de saída, pretensão salarial, cartas de referência, certificado de curso realizado, data e assinatura. Então, é o que nós tínhamos para passar hoje, relacionamento interpessoal e currículo. Muito obrigada, pessoal, pela atenção de todos e até uma próxima oportunidade.